Shalom, mais uma vez agradeço a todos que vêm assistindo meu vídeo. E quem gostar, por favor, dê um joinha, deixe um comentário, compartilhem se vocês acharem interessante a informação e também se inscreva no canal, ok? Bom, hoje o vídeo na verdade é para trazer uma informação e desmentir uma mentira que está sendo muito difundida na internet, no YouTube, em blogs e sites. É a respeito de uma afirmação dizendo que os verdadeiros judeus, ou seja, os verdadeiros hebreus, são os africanos e não o povo que está em Israel e o restante dos judeus que estão espalhados no mundo. Bom, eles se baseiam, né? Eles têm como base deles Deuteronômio 28, que fala das maldições, fala das bênçãos e maldições. Então, eles afirmam que os negros africanos, né? Isso é muito importante deixar bem claro. Eles afirmam que são os de pele escura africanos, não, por exemplo, os hindus, que também têm pele escura, etc. Né? Então, eles afirmam que essas maldições pelos africanos ter passado na época da escravidão e até hoje alguns países, eles que são os verdadeiros judeus. Ok. Outra também, eles afirmam lá em Gênesis 50:11, que fala que José, quando estava indo enterrar o pai, estava escrito assim: vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-lhes Abel Misraim, que está além do Jordão. Ou seja, o povo lá da região confundiu todo o povo, e lá tinha o povo de José, que, deixando bem claro, era minoria. E olhando, eles falaram, são os egípcios. Então eles se baseiam disso, dizendo assim, tá vendo aí? Então os hebreus tinham pele negra, porque os egípcios são descendentes de Cão, né? Que Cão são de pele negras. E fala assim, agora confundiu pela pele. Não, não foi isso. Na verdade, nessa época, quem comandava o Egito era um povo semita. Ok? Tinha alguns sim de pele escura, sim. Mas a confusão aí não foi pela pele, mas pelas vestimentas. Porque naquela época, só quem se vestia como egípcios, nobres, era só os nobres mesmo. Então, como José tinha sido elevado pelo faraó e sua família foi bem recebida, todos tiveram a vestimenta nobre do Egito. E por isso foram confundidos, mas não pela cor da pele. Então vamos desmentir essa situação. Dentro desses defensores dessa mentira deslavada, desculpa a minha franqueza, eles afirmam que, inclusive um rapaz aqui que deixou até um comentário meio, ele escreveu assim: estes foram os filhos de Cã, Cush, Misraim, Egito, Fut e Canaã, Gênesis 10:6. Não tem o que discutir, todos estes eram classificados como negros ou de pele escura, e os antigos hebreus eram descendentes de Sem. Conheça a teoria do tal movimento de negros antissemitas. O problema que ele não sabe é que Sem, Cão, tinha sua linhagem, e Sem tinha sua outra linhagem. E a linhagem dos judeus, dos hebreus, não vem de Cão, vem de Sem. E Sem não era filho de Cão, era filho de Noé. E os judeus são descendentes de Abraão. E Abraão é descendente de Sem e não de Cão. Simples. Querem confirmar? Chega lá em Gênesis 10, vocês vão ver lá a descendência dos filhos de Noé. Desculpem. E vem a descendente de Cão, e depois vem a descendente de Sem. E Sem, que dá a descendência do povo judeu, do povo hebreu, né? E lá em Gênesis 10, no final vocês vão ver, e confirma lá em Gênesis 11, do 11 ao 26, que vai começar lá de Sem até chegar em Abraão. Então, mais uma mentira, porque os negros não são descendentes de Sem.
Os africanos, desculpe, não são descendentes de Sem. Agora, isso quer dizer que um negro, uma pessoa de pele escura, não pode ser judeu? Não existe judeu de pele escura? Pode, existe. Agora a questão é dizer que o continente africano, que são os descendentes verdadeiros hebreus, isso é uma mentira. Primeiro, vamos lá. Desde a época do Egito, os próprios africanos, isso, Abraão ainda estava lá em Canaã, e depois que Abraão, quando o povo hebreu ainda estava escravo no Egito, já existia a nação africana. E eles já tinham costumes de uma tribo invadir a outra tribo, escravizar essa tribo e vender aquela tribo perdedora aos aliados. Eu vou te dar um exemplo clássico. Os egípcios são africanos e eles tinham esse costume. Todos os povos que eles conquistavam, eles escravizavam, né? E isso não ocorria só no Egito, em toda a África. Então, a escravidão que existe na África até hoje, que existe até hoje no Benin, na Nigéria, é por culpa deles mesmos. Eles que se auto-escravizam. E lá são muitos negros. Todo mundo sabe que a nação africana é de negros. E eles se auto-escravizam, não generalizando, lógico. Agora, Deuteronômio 28 não fala disso. Não fala lá que por exemplo, a nação vai ficar escravizando. Não. Deuteronômio 28 fala do povo hebreu que, se desviar do eterno, essas maldições vão cair, como caiu e caiu até hoje. Agora, o que eu quero explicar, gente, é que não se pode basear a origem dos verdadeiros judeus por Deuteronômio 28. Porque é bem claro na Torá que os judeus são descendentes de Sem, descendentes de Abraão, né? E depois veio Abraão, Isaac e Jacó, que foi chamado de Israel. Jacó foi chamado de Israel, depois daquele episódio que ele luta com o anjo. E ele nasce 12 filhos, e ali nascem as 12 tribos, né? Conhecidas até hoje como as 12 tribos de Israel, que são descendentes de Sem e não de Cão. Agora, os negros judeus se deram conta por alguns episódios. Por exemplo, a esposa de Moshe, que era de pele escura. Moshe casou com ela e naturalmente depois que o Eterno apareceu para ela, teve até o episódio lá em Shemot, em Êxodo, que ela circuncisa o filho de Moshe para Moshe não morrer, etc. Moisés não morrer. Depois, mais para frente, tem Salomão, quando a rainha de Sabá, que era da Etiópia, na África, que vai visitar Salomão, lá conhece. Existem fontes aí que Salomão teve um caso com ela, se apaixonou por ela, inclusive ela é muito respeitada no meio judeu até hoje. Era uma mulher muito honesta, não levou o Salomão à idolatria, e também dali nasceram também, e ela se converteu ao judaísmo, à fé da Torá. Não, essa palavra judaísmo é uma palavra pejorativa, ela chula. Na verdade, isso aí foi inventado pelos romanos para identificar todo o povo, generalizar todas as 12 tribos, mas é só para ficar mais fácil a compreensão do vídeo. E daí também tiveram os judeus etíopes, por causa da rainha de Sabá. Né? Então, daí são as origens dos judeus negros. Agora, o que é mais interessante é que esses judeus negros, ele está ali, pertinho do Oriente Médio. Ou seja, está na Etiópia, um pouco no Egito, um pouco na Arábia, onde que era a região onde que Terá, né, vivia. Então, essa que é a verdadeira história dos judeus negros. Agora, essa palavra dizendo que os judeus são descendentes de Cã é uma mentira. Gente, por favor, vai lá em Gênesis 11, leiam com cuidado, Gênesis 10, vocês vão ver as descendentes dos filhos de Noé, e vocês vão ver que os judeus não descendem de Cã, igual muitas mentiras estão sendo aí, tá? Agora, a questão da escravidão não existiu só com os povos negros, como não existe até hoje só com os povos negros. Se você for falar que, porque os povos negros foram escravos, são escravos até hoje, e Deuteronômio dá certinho com eles,
Vocês estão ignorando, por exemplo, os asiáticos. Os asiáticos, eu vou dar um exemplo, China. China até hoje existe escravidão humana lá. Tailândia, Laos, por exemplo, e Vietnã. Vamos lá também, vamos no Nepal. Existe escravidão humana lá, igualzinho na África. Existe ainda grupos étnicos que guerreiam entre eles, que escravizam, e a escravidão ainda está lá até hoje. Então, peraí, se for ver só desse conceito, nós temos também que dizer que os asiáticos também são judeus? Não, tá, gente? Apesar que exista, porque foram judeus que foram para essa região, lá converteram mulheres e casaram e nasceram filhos judeus. Então é por isso que existem judeus asiáticos, negros e etc., né? Justamente por esse problema, né? Quando foi na diáspora, principalmente no Império Romano, no Império Babilônico também, quando muitos judeus não quiseram voltar para ajudar, eles também converteram mulheres babilônicas, essas, e casaram, né? Espera só um pouquinho. Então, tomem cuidado com as mentiras que tem na internet. Eu estou puxando aqui. Eu quero puxar aqui para vocês verem como tanto a diferença Olha, tanto fala a respeito de cor, apesar que cor não julga nada, gente. Por favor, aqui não estamos falando que os judeus são preconceituosos, não. Tanto que Salomão casou com uma negra linda. Eu sou apaixonado pela pele negra, gosto da cultura negra particularmente. Existem sim judeus e judias negras, tá? Existem, estão lá. Mas só para confirmar, tá lá em 1 Samuel 16:12, que fala que até o rei Davi era ruivo, tá? Então confiram, não confiem em qualquer coisa que apareça na internet. Se aparecer, busquem a verdade. E só para concluir, essa história que os africanos, que são os verdadeiros judeus, nasceu na verdade com um grupo racista lá nos Estados Unidos, quando eles, na verdade, queriam ter desculpa para destruir os negros. Então, para vocês entenderem como é que nasceu essa concepção que os verdadeiros judeus, são os negros. Como eles não gostam de negros nos Estados Unidos, entre aspas, no Novo Testamento, na Bíblia cristã, fala que os judeus que mataram o homem lá que foi crucificado, eles quiseram forçar, dizendo que, já que os judeus eram negros e os judeus que matou o homem na cruz, então vamos destruir os judeus, ou seja, vamos destruir os negros. Daí começou a surgir essa história e hoje, infelizmente, pegou essa proporção toda. Se gostaram do vídeo, se gostaram da explicação, dê um joinha, deixe um comentário. Eu responderei assim que todos os comentários, sendo positivo ou não. Mas vão nas indicações que eu dei para vocês e confiram na Bíblia de vocês antes de tomar qualquer decisão. Shalom e até o próximo vídeo.